E olha, dados recentes divulgados revelaram que o número de cirurgias eletivas, aquelas que são programadas, aumentou muito no último mês. Mas quais são os casos em que essas cirurgias são uma prioridade, ainda que não sejam de urgência? Não é? Quem fala pra gente sobre esse assunto é o médico diretor clínico do Hospital Decos Day Hospital, o diretor Hernan Sobral, que já está com a gente. Já agradeço a sua presença aqui desde já. Bom dia. E para deixar claro às pessoas o que é essa cirurgia eletiva. Bom dia. Bom dia, Samara. Eu agradeço em nome do Decos o convite feito. Cirurgia eletiva é toda cirurgia que pode ser agendada. Há necessidade de um tempo para fazer todo o preparo do paciente. Essa cirurgia é programada e é feita, como falamos, em regime eletivo, contrapondo às cirurgias de urgência que requerem uma intervenção mais rápida, mais que imediata. E muitas dessas cirurgias, não é, doutor, acabaram sendo suspensas devido à pandemia. Houve muitos desses casos, mas vamos já para alguma dúvida aqui do nosso telespectador, da participação ao vivo aqui. A Irene Lemos, de Cristinápolis, ela disse que tinha uma cirurgia de joelho marcada, mas veio a pandemia e eu não fiz. Ainda sinto dores, mas sou idosa e tenho medo por causa da Covid. É seguro fazer essa cirurgia, doutor, no ambiente? Muito bem, dona Irene, em primeiro lugar é importante conversar com o seu médico assistente para saber se o seu problema que está acometendo o seu joelho, ele pode ser aguardar o tratamento ou se requer uma intervenção imediata, se o tempo de espera vai repercutir no segmento mais para frente. É importante salientar que nesse momento nós estamos numa fase, saímos da fase vermelha, ou seja, os hospitais já estão mais desafogados em relação a todo aquele caos que nós identificamos há algum tempo. E é importante certificar-se também, além desses cuidados em relação à sua doença, se a senhora está devidamente vacinada, se o hospital que a senhora vai fazer o procedimento cirúrgico, ele adota os protocolos de biossegurança. Enfim, conversar com o teu médico, não só para ver o tempo exato que será feito o procedimento, mas também procurar ajudá-la com alguma medicação, a fim de que as dores da senhora sejam sanadas antes da cirurgia. O importante é procurar esse atendimento médico para resolver toda essa situação. Vamos para mais uma pergunta aqui no telão. Daqui a pouquinho a gente tem mais participação aqui. A Liana Góes, de Distância. Fui a uma consulta e o médico indicou logo de primeiro uma cirurgia. E aí, mas eu tenho muito receio de ser invasiva a cirurgia, né? E eu posso contar com uma segunda opinião médica? Com certeza, né? Eu sempre advogo que a relação médico-paciente é fundamental para que todas as dúvidas sejam sanadas. Então, procure conversar com o seu médico, com o seu cirurgião, tire todas as suas dúvidas. No entanto, se você não se sentir segura, uma segunda ou uma terceira opinião são importantes para que essa segurança e essas dúvidas sejam sanadas. Perfeito. Vamos mais para cá um pouquinho, doutor. A gente também tem informação e tem a interação ao vivo do público que está aqui acompanhando a TV Atalaia. E é interessante, não é, essa interação, ter um médico aqui, poder sanar essas dúvidas de quem está em casa. E tem aqui, ó, a Maria Aparecida. Ela mandou uma foto para a gente da mão dela inchada. Claro, a gente vai aqui só falar algo que é possível, né, dentro das condições aqui. Ela disse que fez uma cirurgia há 20 anos, uma cesariana. E no local ficou inchado. Como desinchar? Ela mora no Siqueira Campos, na Bahia. Estranho, a cesariana não seria nesse caso, mas e se tiver um inchaço num local de uma cirurgia, é comum, doutor? Veja, tem que ser avaliado individualmente. Cada caso vai responder de uma maneira. O que eu recomendo é que ela procure um clínico inicialmente, né, para ver realmente se tem algum outro problema que possa estar desenvolvendo esse inchaço na mão. E o clínico geral, irá encaminhá-la para o especialista que poderá ajudá-la nesse sentido. Então é importante que ela procure a ajuda de um serviço de saúde, pode ser o clínico geral, o médico da família, ou até procurar o obstetra que fez a cesárea dela para ela tirar essa dúvida se tem alguma relação. Perfeito. Eu digo sempre que às vezes as pessoas acham que sentir dor é normal e vão deixar para lá. É sempre bom saber e buscar esse atendimento médico, inclusive nisso. Não é normal sentir dor, né, doutor? Dor é um sinal que
pode ser uma coisa banal, mas pode por detrás trazer um problema mais sério. Então eu acho importante que, se você se conhece seu corpo, está sentindo alguma coisa diferente, procure a ajuda de um clínico, que é aquele médico generalista que vai acolher o paciente, e o clínico daí vai encaminhar para um especialista, se assim for necessário. Perfeito, muito obrigada. Vamos aqui agora mais uma pergunta aqui no telão, doutor. A Maria do Carmo, em Capela. Existe alguma dificuldade, alguma forma, né, menos invasiva de fazer uma cirurgia que fique menor tempo possível para evitar essa contaminação, aí o medo ainda, né, da pessoa dentro do ambiente hospitalar? Tem algum tipo de cirurgia que reduza esse tempo aí nesse ambiente hospitalar? Existem sim, claro que dependendo da patologia em questão, existem algumas plataformas cirúrgicas que minimizam o estresse da cirurgia, que é o dano que a cirurgia vai causar. Então essas plataformas, por exemplo, as cirurgias endovasculares, as cirurgias endoscópicas, as cirurgias videolaparoscópicas, que comumente se chama cirurgia laser, e hoje em dia as plataformas robóticas causam menos estresse cirúrgico, com isso a recuperação tende a ser muito mais rápida. Outrora, as grandes cirurgias por exemplo, a cirurgia abdominal, que se abria todo o abdômen, tradicionalmente o paciente ficava 7 dias internado. Hoje, com as técnicas menos invasivas, videolaparoscópicas, plataformas robóticas, fazem com que o estresse seja menor e o paciente tenha alta até no mesmo dia, ou na pior das hipóteses, no pós-operatório, no primeiro dia de pós-operatório, no dia seguinte. Perfeito, e isso se encaixa bem no Hospital Day, não é? Sim, claro. De 12 horas. O Day Hospital, ele serve justamente para essas cirurgias que são elegíveis para esse tipo de procedimento. Obviamente, nem todas as cirurgias, nem todos os problemas podem ser tratados com essas tecnologias minimamente invasivas, mas aquelas que são elegíveis cabem muito bem num Hospital Day Hospital, num regime de internação Day. Perfeito. Como chamamos. É isso. Explicado então o que seria esse Hospital Day. Vamos para mais uma pergunta, mais uma dúvida aqui do nosso telespectador, a Camila Vitória Buquim. Existe alguma forma menos invasiva? Que fique... Vamos para mais uma pergunta? Acredito que ficou aí repetitiva. Vamos para Cristiane Oliveira, em Aracaju. As UTIs no sistema público estavam aí lotadas por causa da pandemia. Na rede privada, qual a situação? Já que algumas cirurgias podem ter complicação e precisar então dessa UTI. Veja, como estamos acompanhando na mídia, houve uma redução significativa da ocupação das UTIs com pacientes Covid. Com o avanço da vacinação, muito importante salientar isso, a gente conseguiu desafogar não só estruturalmente os leitos de UTI, como também disponibilidade de insumos, de anestésicos e da própria equipe. Haja visto que alguns anestesiologistas, cirurgiões se prontificaram em ajudar, porque as equipes estavam também sobrecarregadas. Então agora nós temos um ambiente um pouco mais favorável, obviamente respeitando-se todos os protocolos de segurança, sempre tendo a noção de que é importante mantermos os cuidados que a gente ouve aí diariamente na televisão, no rádio, enfim, na mídia. Então, hoje estamos retomando gradativamente um novo normal, né? Então, os hospitais começaram a abrir para cirurgias eletivas, as UTIs já têm disponibilizado leitos para esse tipo de cirurgia que requer um pós-operatório dentro da UTI. Então, as coisas estão melhorando, mas todo cuidado é pouco. Até porque tem uma nova variante, a vacinação acontece, mas é necessário ainda todos os cuidados, né? São necessários aí todos os cuidados, e é importante essa segurança, não é, do paciente nesse ambiente, nesse momento. A gente está falando desse momento, né? Vamos para mais uma pergunta, tem mais uma pergunta aí. A Silmara Silva de Umbaúba, existem critérios que devem ser seguidos para realizar uma cirurgia? É obrigatório, por exemplo, estar totalmente imunizado, imunizada? Eu acho importante, Silmara, primeiro conversar e tirar todas as dúvidas da tua cirurgia com o médico assistente. Então, tem que conversar com o teu médico, ver se você está com todo o pré-operatório feito, se houve todas as liberações pertinentes, tanto da parte do anestesiologista, como também de uma outra especialidade, o cardiologista, enfim. Estando todas essas liberações bem conduzidas,
é importante que haja sim uma vacinação, porque sabe-se que você estando vacinado, a chance de você ter alguma contaminação inadvertida e evoluir para um quadro mais grave vai ser menor. Então é prudente que sim, hoje a gente já ampliou, né, a vacinação, então estamos vacinando agora adolescentes e eu acho prudente sim que se tenha uma vacinação, claro que tem que conversar com o teu médico, saber se sua cirurgia pode esperar, ver a opinião dele para que aí sim você tome a melhor decisão. Ótimo esclarecimento. Vacina, sim. A gente tem que vacinar. É necessário essa vacinação. Está aí, 18 anos, já no domingo, já poderão ser vacinados todos esses jovens. Então, o importante é a imunização. E olha, temos mais perguntas, interação do público. Já agradeço aqui. O Adriano dos Santos, da Farolândia, aqui em Aracaju, ele tem uma dúvida. Dia 23, segunda-feira, vai fazer uma cirurgia vascular. Ele toma ômega 3 e garagem toda manhã, depois do café, de 1000 miligramas. É verdade que eu devo parar, pois vou fazer cirurgia, porque o ômega 3 afina o sangue, na cirurgia pode ser que haja sangramento fora do normal? Olha só, tem sempre várias dúvidas assim, né, na hora de fazer cirurgia. Com certeza. E a melhor pessoa para sanar as dúvidas é o teu médico. O médico cirurgião, o médico anestesiologistas vão estar te acompanhando, não só no peri, que é dentro da cirurgia, e também no pós-operatório. Essa relação, ela não está apenas no intraoperatório. Então, é importante, eu aconselho o Adriano, que dá uma ligadinha, pergunta a seu cirurgião vascular se é permitido, se não é permitido, o que é que pode ser feito, quando é que vai ser interrompido. Às vezes, tem que interromper e tem um prazo, enfim, importante ter esse casamento. Perfeito. Do cirurgião com o paciente. É uma confidencialidade mútua. E para sentir a segurança, tanto do paciente quanto do médico que vai ali fazer todo esse procedimento cirúrgico. Vamos para mais uma pergunta aqui no telão. É o quadro Fala Doutor. Fabiana Santana de Propriá. Faço tratamento de câncer de mama e minha cirurgia foi adiada. Qual o impacto disso no desenvolvimento da doença? Importante, doutor, porque não é só o câncer, tem outros tratamentos aí que, infelizmente, podem ser impactados ou não, em caso não faça cirurgia que é necessária. Então, esse realmente é um problema. Já foi visto que houve um aumento no número de casos de cânceres, sobretudo os cânceres que deixaram de ser diagnosticados em virtude desse entrave que a pandemia trouxe. Então houve um aumento no número de casos dos cânceres e os cânceres diagnosticados foram num estágio mais avançado. Então o câncer é um problema, uma patologia que a gente fala tempo dependente. Então quanto mais tempo demora, com certeza a doença ela vai progredir. Então esse foi o grande entrave que a pandemia trouxe. Eu acho importante ela acelerar a situação que se encontra, procurar o quanto antes o serviço de saúde, o médico que está acompanhando para poder agilizar todo o tratamento. Porque efetivamente as doenças cardiovasculares, as doenças neoplásicas, elas vão piorar se não for feito o tratamento imediato. Perfeito. Eu quero agradecer desde já. Muito esclarecedora a entrevista, ele muito claro. Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos, por estar aqui interagindo com o público do Balanço Geral, aqui nesse quadro Fala Doutor. Mais uma informação também, né? Deixar o recadinho para as pessoas que querem buscar esse atendimento, onde encontrar. Muito bem, eu queria agradecer, Samara, a sua simpatia. Obrigada. Foi um prazer estar aqui hoje, até poder estar esclarecendo, em nome do Decos Day Hospital, que é um hospital de tratamento em regime de day, ou seja, um hospital controlado, que as cirurgias são cirurgias que no máximo pernoitam, ou seja, são feitas num período de 12 horas. E em nome do Decos, eu queria agradecer a oportunidade e o convite. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Estou à disposição. Ótimo.